Muito bem, muito bem. Então vamos lá, gente, olha só. Então o propósito do nosso encontro hoje, porque assim, essa semana vocês têm as aulas remotas, né? E a gente não pode, a gente não vai se encontrar presencialmente, só na próxima. E aí tem um agravante. Eu não sei se vocês perceberam, mas assim, segunda-feira que vem, dia 15 de novembro, é um feriado nacional, né? Um feriado nacional. Então por isso que a gente precisa ter esse encontro hoje, né? E aí eu vou confirmar com vocês também se a gente vai ser possível a gente ter um encontro amanhã também, tá certo? Mas aí olha só, o propósito desse nosso encontro de hoje é eu dar um retorno das avaliações. Eu já corrigi todas as avaliações de vocês de língua portuguesa, tá certo? E só não quis colocar a nota, por quê? Porque hoje eu pretendo corrigir essas avaliações com vocês, tá certo? Fazer uma revisão e vocês vão reescrever duas questões, tá certo? Vocês vão reescrever duas questões. Vão ter duas questões que, assim, não é porque vocês tenham errado, não é porque vocês tenham, digamos assim, feito mal feito, mas é porque, numa perspectiva, né, de vocês desenvolverem melhor a escrita, entendeu? De conseguirem se expressar melhor, entendeu? De desenvolver uma ideia mais bem feita, a gente vai fazer isso, tá bom? Então, assim, inicialmente a gente vai começar ouvindo uma música. Eu vou tocar aqui uma música para vocês com a letra que é justamente aquela música que caiu na prova, tá certo? Que caiu na avaliação. A música se chama Em Cada Canto, tá bom? Então eu vou tocar aqui, nós vamos ouvir juntos, tá bom? E a gente vai discutir em seguida, tá bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto. Só me digam se vocês estão conseguindo ouvir aqui. Aliás, vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver aqui minha tela? Certo. Pronto, pois beleza. Eu vou agora tocar a música e vocês vão ouvindo, tá bom? Olha só.
Pessoal, respondam aí. O áudio estava bom? Tava dando para vocês ouvirem? Ou estava ruim? Alguém? Pronto, perfeito, beleza. Bom, vou abrir aqui a prova, só um momentinho. Pronto, beleza. Então assim, agora eu vou mostrar para vocês aqui a avaliação, tá certo? E a gente vai discutir algumas questões, eu quero que vocês interajam comigo, né, dando as respostas. E aí especificamente duas questões, que são justamente as que eu vou querer que vocês reescrevam, tá bom? Bom, primeira coisa, tem uma pergunta na prova falando sobre a questão do eu lírico, né? De quem o eu lírico estava falando. Uma pergunta, vocês acham que muda alguma coisa saber que quem canta essa música é uma mulher? Você tem uma voz feminina, né? No caso, a cantora, né? A pessoa que canta e que interpreta a música, nesse caso aqui, é uma mulher, não? Mas aí vocês também devem saber que eu lírico, o que nós chamamos de eu lírico ou de eu poético, é aquela pessoa que vive a situação na música, né? É aquela pessoa que se expressa, aquela pessoa que fala na música, né? Então, assim, muitas vezes a gente é levado a pensar que, por exemplo, se eu canto uma música que fala de um determinado tema, eu, Rodrigo, então, por exemplo, pelo fato de você me ouvir cantando aquilo, é como se você entendesse que eu vivo aquilo, né? Como se o eu lírico daquela música fosse eu, né? E na verdade não é bem assim, né? Na verdade, o compositor pode se inspirar em alguém, em alguma história, né, para a partir daí compor a própria música, né, compor a própria, digamos, comprou o texto poético, certo? Então, olha só, a primeira lição de hoje é que a gente precisa dividir, no caso, saber que há essa divisão, pelo menos, entre o intérprete, né, a pessoa que está cantando, digamos assim, o compositor, né, que muitas vezes o intérprete não é o compositor, aliás, a maioria das vezes não é o compositor. E, em terceiro lugar, o eu lírico, que é a pessoa que está falando, né? Então, é importante lembrar que o compositor cria, assim como o poeta cria, né, uma determinada história, sem ser necessariamente algo em que ele vive, né, algo que faz parte da vida dele. Compreenderam? Vão respondendo aí para mim. Compreenderam esse primeiro conceito? Essa diferença, no caso da música, intérprete, o compositor e o eu lírico. Dá para entender essas três pessoas? Responda aí para mim no chat. Catiela entendeu? Cadê Lady Mata aí? Anderson, compreenderam? Manuela, Henrique. E aí, respondam. Ótimo. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui minha tela agora da prova, né? Pra gente ir falar um pouquinho sobre nossa avaliação. Bom, tá aqui. Vocês estão conseguindo ver minha avaliação aí na tela, gente? Quer dizer, a minha apresentação? Estão conseguindo ver a prova de língua portuguesa? Responda aí pra mim se vocês estão conseguindo ver. Pronto, perfeito. Então, eu coloquei a letra toda aqui, né? E aí vamos pensar aqui um pouquinho. Olha só. A primeira pergunta, gente, foi essa daqui. E é essa pergunta que eu quero discutir com vocês aqui agora, tá? E vai ser essa pergunta que vocês vão refazer. Todos. Por mais que você tenha acertado, por mais que você não tenha acertado, só que você vai refazer. Eu quero uma pergunta bem mais elaborada, uma resposta bem mais elaborada para essa pergunta, certo? Nível segundo ano do ensino médio, tá bom? Então, vamos entender aqui. Na canção, o eu lírico refere-se a alguém que não está bem definido quem seja, né? Então, por exemplo, principalmente no refrão, o eu lírico vai dizer justamente, ó, você faz tudo ficar mais leve, tua beleza, a luz do dia em cada canto. Você faz tudo ficar mais leve, me aquecendo na noite fria, né, em cada canto. Então, olha, tem esse você, só que assim, não está claro quem seria esse você. Alguns de vocês colocaram que esse você seria uma pessoa amada, né? Outros disseram que era o avô, porque cita. Outros disseram que era um menino, né? Enfim, disseram várias respostas. Só que ninguém disse uma possibilidade que eu penso que talvez seja. Vamos pensar aqui comigo. A pergunta eram duas. Quem seria essa pessoa? Então você teria que dizer quem era essa pessoa
e você vai ter que dizer por que você acha que é essa pessoa, né? Só que você precisa justificar a sua resposta dizendo isso. Justifique a sua ideia com versos da própria canção. Então, se você vai dizer que o eu lírico aí está cantando para o avô, você ia ter que usar versos que apontassem para isso, né? Que, na verdade, eu não acho que seja, porque, olha só, olhar as fotos de quando era menino, ouvir as mesmas lembranças do avô. Então, assim, não é que ela esteja cantando para o avô. Ela está falando simplesmente de frases, digamos assim, a música ela é toda colocada, com exceção do refrão, ela é toda são colocadas frases, digamos assim, que fazem parte da nossa vida, né? Ou pelo menos a coisas que nos deixam felizes. Então, e essas frases, elas não estão interligadas, né? Então, por exemplo, é bom olhar as fotos quando é menino, é bom ouvir as lembranças do avô, né? É bom deixar o sol até crescer no inverno frio, é bom se emocionar pela história de um filme bom. Então, veja que, né, depois ela, né, faz toda essa narrativa, mas aí vamos pensar comigo. Depois que ela canta, né, tudo isso, essas coisas boas, sujar a calça de tinta, sorrir para todos na rua e tal, aí ela vai dizer assim, ó, você faz tudo ficar mais leve. Então essa pessoa é muito poderosa, né? Tua beleza, a luz do dia, em cada canto. Você faz tudo ficar mais leve, me aquecendo na noite fria em cada canto. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quem vocês acham de fato que é essa pessoa? Essa pessoa que tem uma influência tão grande na vida do eu lírico. Quem vocês acham? Vamos ver o que vocês dizem. Então, né? Eu também acho que seja essa pessoa também, Rafael. Não? Exatamente. Alguém tem alguma outra ideia? Tem alguma outra hipótese do que quem seria essa pessoa? Né? E eu acho, olha aí comigo a última estrofe. Enquanto o tempo encurta os dias, você sublinha cada detalhe, me faz saber que a graça aponta para quem tem olhos para ver e perceber, né? Então, assim, vamos pensar em duas hipóteses aqui. Eu vou dar aqui duas possibilidades de resposta. Vocês vão pensar e aí quando vocês forem escrever as respostas de vocês, vocês vão colocar as ideias de vocês e repite de uma forma bem mais elaborada. Lembrando que vocês vão refazer isso pelo caderno. Certo, gente? Vocês vão fazer no caderno, tirar uma foto, mas todos os procedimentos eu vou dizer depois lá através do Google Sala de Aula. Então, beleza. Primeira hipótese. Se eu fosse dizer o que a maioria de vocês disse, assim, que o eu lírico está cantando para a pessoa amada, para o homem amado, para a mulher amada, porque assim, vocês ouviram que era uma mulher cantando. Só que a gente não pode dizer que o eu lírico era uma mulher ou um homem, porque não tem nada que mostra, né? Embora ela tenha dito, olhar só se quando era menino aí, embora ele esteja no, atenção, embora menino esteja no masculino, mas ele está falando, por exemplo, de uma forma geral, né? É uma sensação que não é só os meninos que vivem, olhar só de quando era criança, né? Menino aí está substituindo a palavra criança. Vocês perceberam? Olha aí essa estrofe aqui em cima, ó. Olhar as fotos e quando era menino, ouvir as mesmas lembranças, isso aqui tudo, ó. Veja que, embora, repito, a gente tem a palavra menino, só que menino aí refere-se à palavra criança, né? Olhar as fotos de quando era criança, né? Mas aí, por exemplo, aí na canção optou-se por colocar essa palavra menino. Então, por exemplo, se eu for dizer que a pessoa está falando de uma pessoa por quem é apaixonada, porque o eu lírico é apaixonado, eu posso sustentar essa ideia e dizer o seguinte, que a paixão, que o amor por essa pessoa é tão grande que em cada canto, cada coisa boa que essa pessoa faz, né, na vida dela, cada experiência boa que essa pessoa viva, ela lembra da pessoa amada, né? E essa pessoa amada, de fato, faz com que ela veja a beleza em cada canto, né? Faz com que ela veja a alegria nas pequenas coisas, né? Vejo que, repito, a música ela é colocada, essas pequenas alegrias, esses pequenos grandes prazeres, né? Aqui. Então vocês podem, por exemplo, dizer isso, né? Que se vocês acreditarem nisso, né? Que, por exemplo, que o eu lírico está cantando para a pessoa amada, que depois que entrou na vida dela, ou essa pessoa amada que motiva ela a enxergar a vida de uma forma mais poética,
né? De uma forma mais bonita, ver a beleza em todos os lugares, né? Porque essa pessoa motivou o eu lírico a pensar assim. Você faz tudo ficar mais leve. Então é essa lembrança do eu lírico, né? Agora, se você quiser ir para outra hipótese, que eu também acho que seja, você pode sustentar que o eu lírico está cantando para Deus, né? Está cantando para Deus. Por quê? Porque essa possibilidade que o eu lírico está vendo de desfrutar das pequenas coisas, de ser grata, né? De ser grato, né? Pelas pequenas coisas, né? E de, por exemplo, de perceber a beleza e a presença dele, né? Nas pequenas coisas, é muito marcante, não é verdade? E aí você percebe que você pode inclusive até usar os versos, ó, tua beleza luz do dia, você sublinha cada detalhe dos meus dias, né? Me faz saber que a graça aponta para quem tem olhos para ver e perceber. Ou seja, é uma coisa bem divina mesmo. Vocês concordam? Vocês estão concordando? Ou seja, é como se o lírico estivesse dizendo, olha, eu tenho uma graça de perceber a sua presença em cada canto. Entendeu? Eu tenho a graça de perceber que em cada canto, em cada coisa, você está lá, né? Essa é a representação da divindade, de Deus, né? Você sublinha, você destaca cada detalhe. E aí vocês podem sustentar essa ideia usando esses argumentos, né? E esses últimos versos aí eu acho que eles são bem claros, por exemplo, para referir-se que ela está falando de Deus, das pequenas coisas que Deus faz ela perceber, o eu lírico. Pessoal, ficou claro? Ficou claro? Respondam aí para mim. Micael entendeu. Quem mais? Emanuela, Henrique, Katia Ellen, por favor, respondam aí para a gente passar para a próxima pergunta. Francisco Leidimar, cadê? Riquelme entrou agora. Bom dia, Riquelme. Manuela entendeu. Katia Ellen está aí ainda, entendeu? Leidimar também. Pronto, Henrique também. Perfeito, perfeito. Não? Então, olha só, vamos agora para a próxima pergunta. Gente, essa próxima pergunta não é para vocês reescreverem. Como eu disse, vocês vão escrever a número 1 e outra pergunta que tem lá do outro lado. Na número 2, tem a pergunta é o seguinte: marque a alternativa em que há uma palavra que não é substantivo. Vamos lembrar que substantivo é coisa, né? Então, eu vou perguntando aqui para vocês. Ducha é uma coisa? Vão respondendo aí para mim. Ducha é uma coisa? Sim. Banho é um nome que se dá a uma coisa? Banho. Um banho. O banho. É uma coisa? Vão respondendo. Podem falar no microfone, galera. Podem falar. Sim. É uma coisa. Avião é uma coisa? Claro que é, né? A gente vê isso. Barulho é uma coisa? É o nome que se dá a uma coisa? Sim, só que barulho é uma coisa abstrata. Nós ouvimos o som, mas a gente não vê o barulho, né? É substantivo abstrato. Então não era a letra A. Aí me diz uma coisa, a palavra descalço é um substantivo? Descalço é uma coisa? Não. Perfeito, Anderson. Anderson pegou. Descalço não é uma coisa. A alternativa correta é a letra B, porque é a alternativa que de cara já mostra uma palavra que não é substantivo. Espero que vocês tenham acertado. Andar descalço. A palavra descalço mostra como eu ando, né? Eu estou descalço. É um adjetivo, mas assim, descalço em si não é coisa. Agora, se fosse pé, aí seria uma coisa, né? Mas calça é substantivo. Fotos e lembranças também. Letra C, sol, inverno, história e filme são coisas também, são 4 coisas, tá? E lá do outro lado, beleza, canto, café e perfume. Também são 4 coisas. Beleza é coisa abstrata, canto, café e perfume. Tudo bem? Pessoal, a questão número 2 ficou clara? Vocês compreenderam? Compreenderam? Responda aí pra mim no chat. Entenderam, né? Perfeito. Então vamos lá. Questão de número 3. Marque a alternativa em que aparece um artigo indefinido. Depois de um banho de mar, enquanto o avião decolar, sujará a calça de tinta, deixar o sol a crescer no inverno frio. Qual dessas alternativas tem um artigo indefinido? Responda para mim.
Na número 3, qual das 4 alternativas temos um artigo indefinido? Respondam. O artigo indefinido é aquele que não é específico, não é claro, não é definido qual seja, né? Já os definidos, pelo próprio nome diz, a gente está claro. Lembra que ele é um menino quebrou o vidro do carro, né? O menino quebrou o vidro do carro, né? Então, por exemplo, qual dessas palavras aí, de fato, qual dessas alternativas nós temos um artigo indefinido? Acertou quem marcou a alternativa A. Um banho, gente. Um é uma palavra indefinida, né? Um substantivo indefinido. É um banho de mar, né? Não é um banho específico. Olha, o avião. Percebeu? Olha, o avião é definido, né? A calça também é definida, né? A calça específica. O sol também é definido. O inverno frio também é definido. Então, a única alternativa em que nós temos um artigo indefinido é a letra A, porque você tem um banho. Tudo bem? Mas aí deixa eu perguntar para vocês. Vocês entenderam por que na letra A a palavra um banho é indefinido? Vocês entenderam? Responda aí para mim. Não? Vamos entender. Quando você fala o avião, a calça, o sol, o inverno, todas essas palavras são precedidas de artigos definidos. Por quê? Porque eles são claros. Se você for olhar naquela tabelinha, o artigo definido é o quê? O, a, os ou as, né? Porque você tem aquela questão de ser bem definido, ser bem claro o que seja. Quando eu digo assim, aquela frase, o menino quebrou o vidro do carro. Um menino quebrou o vidro do carro. Na primeira frase, se eu digo, ei gente, o menino quebrou o vidro do carro, você sabe que menino é esse, você sabe de quem que eu estou falando. Já na segunda frase, quando eu digo um menino quebrou o vidro do carro, eu não estou especificando quem, compreendeu? Eu não sei quem é, por isso que é indefinido, certo? Aí agora a gente vai pular para a questão 5, que eu faço uma pergunta sobre essa daqui, Por que se usou um artigo indefinido na frase que você marcou na questão? Gente, não era a questão 5, era a questão 3, e não um artigo indefinido. Eu fiz essa pergunta, né? Olha, por que isso foi um indefinido? Porque quando eu digo assim, tomar um banho de mar, né? É assim? Depois de um banho de mar. Quando eu falo um banho de mar, é um de vários banhos. Ninguém só... não posso ler de mar. Todo mundo sabia que era a questão 3, né? Ninguém toma só o banho de mar, né? Não é um banho específico, é um indefinido, ou seja, um banho qualquer. Então, acertou a número 5 quem disse o seguinte, porque não especifica qual é o banho. Pode ser qualquer um. Por isso que se fala, depois de um banho de mar, né? Tomar uma ducha, depois de o banho, né? O banho é um banho. Então, foi por conta disso, né? Não se define qual banho é esse. Tudo bem? Essa é a número 5. Deixe de criar confusão, viu, Micael? Exatamente. Então, uma pergunta para vocês. Compreenderam por que na questão do número 5, por que na frase depois de um banho de mar, nós usamos o indefinido um banho e não o banho? Ficou claro? Né? Repito, né? Porque você tem essa ideia, né? Só para repetir mais uma vez, você tem essa ideia de que é um banho qualquer, não é um banho específico, tá bom? Agora vamos aqui. O que as palavras lembranças, inverno, história e beleza têm em comum? Na letra A está dizendo assim, no texto, todas elas estão acompanhadas de artigos definidos. Aí a gente precisava ver isso, né? Então vamos lá. Deixa eu ver. As lembranças, beleza, aqui tem, né? O que mais? Sim, deixa eu ver quais são as palavras que eu esqueci. Lembranças, inverno, história e beleza, certo? Lembranças, você tem as lembranças, então é definido, certo? O inverno também é definido, né? Pela história, a história, certo? Qual é o outro termo? Beleza, né? Agora, tua beleza, luz do dia. Isso aqui não é um artigo definido, então não era a alternativa A. Tua
não é artigo definido, ok? Então a resposta A está incorreta. Então nesse caso, gente, lembranças, inverno, história e beleza são todas substantivos abstratos, porque são coisas que nós não vemos, são coisas que nós não pegamos, são coisas que não são palpáveis, entendeu? Então elas são chamadas de substantivos abstratos, né? Substantivos comuns são aqueles, por exemplo, coisas que eu consigo ver. Por exemplo, mouse, né? Quando eu falo assim, caneta, né? Quando eu digo assim, ó, controle, tá? Então são coisas que eu pego. Lembranças é uma coisa vaga, né? Abstrata. Inverno também, você vê a neve. Você sente o tempo frio, mas o inverno em si não tem como. História do mesmo jeito, né? Você ouve, você lê. Beleza também. Então são todos substantivos abstratos, tudo bem? Pronto. A número 6, a questão... Gente, ficou clara a questão 4? Responda para mim. A questão 4 está clara? Vocês compreenderam? Sim? Pronto. Vamos lá. Na questão de número 6, nós temos assim. Observe que na maior parte da letra da canção, nós temos frases aparentemente soltas, sem ligação aparente entre elas. Você acha que o texto é coerente, que tem sentido? Por quê? Bom... Antes de dar a resposta a essa pergunta, deixa eu perguntar. Algum de vocês que está aqui nessa aula, tem 7 alunos aqui na aula, algum de vocês acha que esse texto não tem sentido? Alguém acha que esse texto não tem sentido? Eu acho que pela explicação que vocês viram lá anteriormente, é claro que esse texto tem sentido. Não é o fato de as frases estarem soltas, né? Ou seja, sem ter ligação. Ver as fotos quando eu era menino, né? Dançar um jazz, tomar um banho de mar, deitar na rede para ler. Não é porque essas frases estejam soltas, porque elas estão sem sentido. Por quê? Porque você percebeu o todo do texto, né? Então, o que você poderia dizer? O texto é coerente? É. O texto é coerente. Por quê? Porque todas essas frases representam coisas que nós fazemos na nossa vida e que nos dá alegria. Coisas que nós fazemos na nossa vida pelos quais a gente é grato, né? E se você quiser colocar até o que você colocou na resposta de número 1, você pode dizer, porque todas essas frases representam coisas de graça, né? E que Deus nos possibilita, né? Que Deus permite, né? Digamos assim, que a gente viva, certo? Então, elas estão soltas, porém o texto é coerente. Pessoal, ficou claro? Ficou claro? Sim? A número 6? Pronto. Beleza. Pronto. Por fim, a última questão que a gente vai... opa, aqui, desculpem. Pronto. A última questão que a gente vai trabalhar e que a gente vai pensar mais um pouquinho é essa questão de literatura. Olha, eu quero que vocês façam uma resposta muito melhor, em que vocês, assim, não... Veja que a questão não pede exatamente para vocês colocarem um simbolismo, né? Vocês representarem um simbolismo. Os barcos representam as pessoas, né? Em cada uma das fases da vida. O mar, digamos assim, a vida, certo? Gente, só um momentinho. Pronto. Não era somente fazer tipo, a análise do quadro, mas era para dizer o que há de romântico, né? Então, vamos ler esse texto aqui. Inclusive, você vai poder usar informações desse texto para construir a sua resposta de novo. Ó, os românticos se valem da arte para engendrar o seu próprio mecanismo de conhecimento e de evolução humana. Então, uma coisa que vocês podem colocar na resposta de vocês. Sem repetir essas mesmas palavras, vocês podem dizer o seguinte... através da arte, os românticos podem expressar os sentimentos, né? Através da arte, os românticos, os pintores românticos podem demonstrar como eles se sentem em relação ao mundo, certo? Ó, a criação artística nos torna livres, portanto, do domínio da razão e nos permite simplesmente sentir, perceber algo que não pode ser traduzido pelo campo da lógica, mas mesmo assim está presente no universo, como Deus, de quem os adeptos do romantismo estão muito próximos. Então, por exemplo, nada digamos, na arte é totalmente racional, mas a gente o que? Busca significados, a gente bota significados. Então, por exemplo, o romantismo é isso, né? É você pensar que é tão difícil traduzir, dizer o que é a vida, mas e se a gente pensasse a vida como um mar, né? E nós esses barquinhos
que hora estamos perto da praia, ou seja, quando a gente está nascendo, depois a gente vai se afastando, né? Até o momento que a gente some no horizonte, representando a ideia da morte. Então, por exemplo, essa visão da vida, né? Essa visão da vida é uma visão romântica, né? É uma visão, por exemplo, figurada, entendeu? É uma visão bonita, né? E que trata a vida, né, de uma forma assim muito sublime, de algo muito grande, né? Abre-se assim, diante do ser, o vasto campo do conhecimento, pronto para ser decifrado. Esse exercício pelo eu atrai os românticos para a esfera da introspecção, né? Do crepúsculo, do mistério. Sempre o mundo dá uma guinada excessivamente materialista e racional. E a arte vai além, né? Retornam os princípios sedutores da visão romântica da vida, principalmente a importância atribuída à natureza enquanto fonte de unidade. Então, mais uma vez, vocês colocam que o quadro representa uma cena da natureza, mostrando que a natureza reproduz a própria vida. E os românticos gostavam muito da natureza, né? Mostrando que a natureza é aquilo que nos une. Então, por exemplo, o mar, né, representando essa vida, né, ele ali muito calmo, né, é justamente essa representação da própria natureza, da grandeza, né, que a vida é, né? Como hoje ocorre com o surgimento do ponto de vista holístico, contraposto a um conhecimento fragmentado a um ideal mecanicista, ou seja, um escape, né? Digamos assim, a arte como uma forma de escapismo, não é? Digamos assim, da realidade. Uma outra informação que vocês vão colocar, lembrando é isso aqui, ó. Caspar David Friedrich é tido como o principal pintor do romantismo alemão. Considere os seguintes traços da estética romântica e escreva por que essa obra estudava ser um teor romântico. Essa era a questão. Então, o que tinha de romântico nessa obra? Você pode fazer uma interpretação das representações da tela, mas não esqueça de vinculá-las ao movimento romântico. Ó, você tem que vincular o que isso tem a ver com romântico. Seu texto deve ter no mínimo 5 linhas. Então, vamos lá. O que é subjetivismo? É a forma do eu, né? Como o eu interpreta a realidade. Sentimentalismo, né? O sentimento de saudade, saudosismo. Estado de alma melancólico, essa ideia de você estar na fase idosa, né? Você já está velhinho, você está olhando para o mar da vida, né? Percebendo como ela passou, né? Temas históricos, presença da natureza que interage com o artista, né? Nacionalismo, interesse pelas origens, interesse pelo tema da morte, que é presente aqui, e valorização da cultura popular. Então, olha só. Quando vocês olharem esse quadro, o que vocês podem colocar nas respostas de vocês? Primeira coisa, que uma grande característica é que o quadro representa a natureza, né? Traz a temática da natureza. E a natureza foi muito presente nas obras românticas. E essa natureza aí está sendo representada pelo mar, pelas montanhas, pelo céu, pelo sol, as cores, né? Segundo, essa ideia do sentimentalismo, né? E a própria ideia da morte. Porque se você tem as fases da vida, o homem que está de costas, que aparentemente é o mais velho na pintura, ele representa justamente essa ideia de que quanto mais velho você está, mais próximo da morte, né? Então tem essa temática da morte, que também é repetida pela ideia dos barquinhos, que estão lá na frente, que a pouco vão sumir, certo? Então, assim, refaçam essa questão, certo? Levando em consideração essas questões e dizendo, olha, sempre essa coisa, como eu falei para vocês, o velhinho, né, o idoso, na fase da vida que representa a morte, né, essa ideia idealizada, como se a gente só morresse quando chegasse a idade idosa, né, que seria maravilhoso, né, a gente poder viver toda a vida, mas não é assim. Então, a visão romantizada da vida, idealizada. Então, vocês vão escrever bem melhor, uma análise bem mais bem feita, e vão mandar essa última questão e a primeira. Tudo bem? Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo claro sobre o que vocês têm que fazer? Ficou claro? Respondam para a gente encerrar. Ficou? Pronto. Quando eu postar a atividade no Google Sala de Aula, aí eu converso novamente com vocês, tá bom? É isso. Obrigado por terem participado, viu? Parabéns e até a próxima, tá bem? Tchau, tchau!